eu entrei na Globo em dezembro de 22 no Encontro. Certo. Aí eu fiquei 1 ano e meio como produtor de base no Encontro. Aí ali em julho do 23, a gente tá em... Não, em julho de 24, a gente tá em 25. Em julho de 25, ali durante as Olimpíadas, me surgiu uma promoção e aí eu fui pro Mais Você para fazer produção de externa. E agora é o que eu estou fazendo hoje em dia. É no Mais Você. É no Mais Você como produção de externa. Abriu uma vaga, uma colega foi para um outro projeto. Sim. E aí abriu essa vaga de produção de externa. E mudou muito, porque eu ficava sempre ali no meu computadorzinho. Sim. Claro que ali eu tinha oportunidade de fazer estúdio, fazer palco, fazer umas externas, viajava, fiz a cobertura do Rio Grande do Sul como produção. Mas era, no geral, assim, 70% era na frente do computador, resolvendo, pedindo passagem, fazendo orçamento. Então, isso foi muito bacana, que essa questão é uma questão... a produção de base, muitas pessoas não gostam de fazer, porque é uma coisa muito burocrática. E tipo, fala em produção assim, né, cara? Você pensa, em execução. lá no estúdio, execução, mão na massa. Tem que entrar fulano agora. Arruma o microfone disso, tal, sei lá. E aí tem muita gente que não gosta, porque não é chato, é muito burocrático. Tem muita gente que gosta realmente disso, de execução, de estar ali na frente do palco, de estar na coxia, de gritando, cadê fulano? Sim. E tá no ao vivo. Então tem muita gente que tem esse perfil. Eu gosto também disso, mas eu tenho um perfil meio híbrido, que eu gosto tanto de fazer a base, quanto de fazer ali o estúdio externo. Então... Eu gosto de fazer de tudo um pouco. Dentro de produção, eu gosto de fazer de tudo. Sim. E aí, acabou que parece que gostaram do meu trabalho. Me deram uma promoção. E aí eu fui pro Mais Você. Aí deixei a equipe do Encontro, aí faz... E o Mais Você também é aqui em São Paulo. Mais Você também em São Paulo. Cara, eu jurava, mas a casa da Ana Maria lá existe. Não, aquela casa de vidro, que quando vem o Mais Você, vem muito aquela casa que era de vidro, que no fundo era um jardinzão. Sim. Ela é no Rio de Janeiro, é dentro dos Estúdios Globo. Mas crer. aí na pandemia, aqui a Ana começou aqui, eu não sei muito bem a jornada, mas se eu não me engano, a Ana começou aqui em São Paulo. Aí ela foi para o Rio em certo momento, e aí ela ficou, e aí na pandemia, que meio que ficaram os programas sem ir pro ar, ficaram algumas reprises, aí ela voltou para São Paulo e aí se instalou em São Paulo. Sim. E aí desde ali da volta de programas pós-pandemia ali, 2021, ela ficou em São Paulo de vez. Aí aqui o programa dela... é em São Paulo. Pode crer. Tanto aqui em São Paulo grava o Encontro de Entretenimento, né? Grava o Encontro, o Altas Horas, o Encontro e o Mais Você ao vivo, o Altas Horas, o Bial... o Altas Horas e o Bial gravado. E aí outros projetos, mas que são fixos na grade hoje, são esses, assim, que são aqui em São Paulo. E algum desses estão no mesmo estúdio, não? O Encontro divide o mesmo estúdio com o Altas Horas e o Bial. Mas você é um estúdio fixo porque tem toda a estrutura de cozinha, então não dá pra ficar desmontando. Porque tem toda a parte de hidráulica e tudo mais, aí não dá pra ficar desmontando. Mas o do Encontro, como é uma grande encaixa, eles desmontam, montam Altas Horas. Então, quando você vê o Encontro e depois vê o Altas Horas, é o mesmo estúdio. Só muda a configuração ali, mas é o mesmo estúdio. Mas, cara, tipo, fica completamente diferente. Não, você né, não cara? percebe. Você fala, mano, que é outro lugar. Não, é outro lugar, nem parece. O Faustão era no mesmo estúdio. Você lembra que o Faustão tinha aquela arquibancadona. No mesmo lugar que é o Encontro. E você não imagina que é o mesmo estúdio. Não. Caramba, velho, que loucura. Mano. É. Não, da hora. E como que foi, mano, essa virada, tipo, de chave sua? De sair ali da produção de base e falar, não, agora eu preciso, mano, tô aqui na produção externa e tal. Hoje, na externa, o que é? Como que funciona? Então, a transição foi muito estranha, assim, porque eu tava acostumado com o meu mundinho de duas telas aqui, ficava fazendo falando com com os assessores dos artistas, marcando passagem. E aí surgiu essa oportunidade, muito por conta... Aí eu fui muito pra externa, como eu citei, por conta da execução da produção do Rio Grande do Sul, que aí teve todo o desastre das enchentes e tudo mais. E, não perder. E, mano, como que foi chegar lá?
Pra chegar lá Não, pra chegar no Rio Grande do Sul e, mano, ver toda aquela parada foi, e, mano, foi pesado, trabalhar assim. Foi e... bem... Foi uma sequência... Foi um mês muito pesado, assim. Uhum. Que eu acho que vale já trazer. Eu perco o fio da meada muito fácil. A gente, mano, mas a gente pega o fio, volta pra lá, vem É pra cá, isso. fica tranquilo, vambora. Mas essa transição, então, para aí eu volto pro Rio Grande do Sul, foi muito o destaque nessas coisas de externos que eu fui entregando e também porque surgiu uma vaga num cargo maior, no cargo de mais responsabilidade, aí o pessoal viu que eu entregava e acabou me levando. Sim. Foi muito diferente, que o encontro tem um perfil, mesmo sendo programas ali matutinos, de variedade, tem um perfil diferente, tanto de execução de produção, porque o encontro é um programa muito, hoje em dia ele é muito factual, então as pautas a gente recebia tudo no dia. Ah, vai ter um link amanhã. A gente recebia, tipo, já teve dias a gente receber que vai ter link para outro dia com saída às 7 da manhã, às 9 horas da noite. E a gente Caramba. trabalhava geralmente até às 10. Então o encontro tinha esse perfil muito, muito frenético, muito de execução rápida. Sim. Ou mais você, por o seu lado, tem uma coisa mais de uma frente mais ampla, de ter mais tempo, porém são entregas muito maiores. Sim. Então, quando você vai ver as matérias do Mais Você, são tudo muito mais cheia. Tem receita, convida a gente, leva coisa e não sei o quê. Do encontro também tem, porém é muito mais. Hoje em Mais dia ele tá no dinâmico, perfil assim, né? muito mais dinâmico. Sim. Então, era muito mais correria. Então foi muito difícil também. E também tem a questão de você mudar de equipe, ser uma equipe nova, que você estava acostumado com o perfil de uma equipe, você vai para uma equipe de outra. O tempo de adaptação ali, Isso, normal. foi muito estranho, mas como eu já conheci um pouco o pessoal, foi normal, foi bem recebido e tudo Sim. mais. Mas foi estranho essa transição, porque eu acho que o que menos foi estranho foi a função. Acho que a questão do perfil do programa, da equipe, isso foi muito estranho. E a externa, como eu já fazia no encontro, foi muito mais se adaptar ao modelo de externas Mas você quer uma coisa muito mais diferente, muito mais. As externas são mais rebuscadas, assim, é muito mais cheia. Sim, Tem muito mais quadros também. entendi. E, mano, quando você falou, quando você recebia, vai entrar uma matéria, ou link, uma urgência, alguma coisa do tipo, mano, vira uma loucura Não, lá atrás. é que assim, nos primeiros vira uma loucura. Depois você já Costuma. sabe, porque. Vamos fazer um. Aconteceu semana passada, não que eu executei, mas a gente teve uma chuva forte faz uma semana, assim, 2, 3 semanas, e alagou uma estação. No outro dia a gente vai ter que estar na frente da estação, não sei o que, mudaram tudo em cima da hora. Sim. Pô, aí a gente já. Hoje, depois de um tempo, eu já sei que olha, a gente precisa do equipamento, a gente precisa já tem um repórter, já tem quem vai fazer a câmera, a gente precisa de um carro de segurança. Mas assim, quem decide quem vai? O Aí, repórter? aí tem uma chefia ali de repórteres. Mas que da produção. não, aí é uma questão de outra direção galera. artística ali, Pode que eles crer. decidem, o repórter tal que vai. Uhum. E aí eles decidem, passam pra gente, a gente vai em tal lugar com o repórter tal. Legal. É isso, e a ideia, o que a gente vai fazer é essa ideia. Uhum. Eles entregam isso pra gente, aí a gente corre, é que tudo depende do tempo. Geralmente não encontra um tempo muito Apertado. apertado. Então a gente já corria para pedir carro, segurança, aí vai de pegar amizade com a galera do Ajudar, transporte. sim. Que é o segredo da produção aqui, é você ter um bom relacionamento com a galera, que você sempre precisa de pedir favor, porque a produção nada mais é que você pegar daqui, pegar de arte, pegar de transporte, segurança e juntar tudo aqui e executar. Sim. Então era muito mais correria, assim. Uhum. O mais você tem mais tempo para produzir, então não precisa correr. Mas que- as entregas são maiores.